Episódio 1. O futuro segundo Benítez. Resumo de suas previsões. Você já parou para pensar que o futuro nos reserva? Será que estamos realmente caminhando para um ponto de não retorno? Hoje, no Oráculo das Profecias, vamos mergulhar no fundo nas compreensão de um dos autores mais controversos e fascinantes dos últimos tempos, J.J. Benítez. Se você ainda não conhece o trabalho dele, prepare-se para ter sua visão de mundo transformada. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Oráculo das Profecias e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos nessa jornada? J.J. Benítez não é apenas um escritor, ele é um investigador incansável dos mistérios que cercam nossa existência. Nascido na Espanha em 1946, ele dedicou sua vida a desvendar enigmas que muitos ignoram. Sua obra abrange desde características do OVNI até profecias bíblicas, sempre com um olhar crítico e, ao mesmo tempo, aberto para o desconhecido. O que torna Benítez tão especial é sua capacidade de conectar eventos aparentemente desconexos em uma grande tapeçaria do destino humano. Em sua vasta bibliografia, 3 obras se destacam quando falamos do futuro da humanidade. Gog, publicado em 2018, que apresenta um cenário apocalíptico. A Grande Catástrofe Amarela, de 2020, que previu uma pandemia vinda da China. E Las Guerras de Yahvé, lançado em 2023, que analisa as guerras bíblicas e seu impacto no nosso futuro. São livros que, lidos em sequência, traçam um mapa preocupante do que pode estar por vir. Você pode estar se perguntando: por que deveríamos dar atenção a mais um profeta do Apocalipse? Afinal, vivemos cercados de variações catastróficas que nunca se concretizam. Mas Benítez é diferente. Ele não se baseia apenas em visões místicas ou interpretações isoladas de textos antigos. Sua metodologia combina pesquisa histórica rigorosa, análise de textos sagrados e uma observação aguçada dos eventos atuais. É essa combinação que dá advertências às suas advertências. Vamos começar por Gog, talvez sua obra mais sombria. Neste livro, Benítez nos apresenta um cenário apocalíptico baseado em profecias bíblicas, principalmente no livro de Ezequiel. Ele conecta a figura de Gog, um líder das terras de Magog, com eventos geopolíticos contemporâneos. Segundo ele, estamos testemunhando o surgimento das forças que levarão ao confronto final, uma batalha que mudará para sempre o curso da humanidade. O que é fascinante em Gog é como Benítez consegue transformar passagens bíblicas, aparentemente obscuras, em um roteiro cinematográfico do nosso futuro. Ele não está simplesmente interpretando profecias. Ele está nos mostrando como elas já estão se desenrolando diante de nossos olhos. E o mais assustador, muitas de suas reflexões já surgiram a se materializar desde a publicação do livro. Mas quem é Gog, afinal? Segundo Benítez, não se trata de uma pessoa específica, mas sim de uma força, uma energia que se manifesta através de líderes e nações. É o espírito da destruição, da ganância, do desrespeito à vida e ao planeta. E você, ao olhar ao redor, não consegue identificar manifestações desse espírito em nosso mundo atual? Guerras, destruição ambiental, exploração desmedida dos recursos. Tudo isso faz parte do cenário descrito por Benítez. O autor nos alerta que Gog já está entre nós, operando silenciosamente, preparando o terreno para o grande confronto. E o mais preocupante, a maioria das pessoas está completamente alheia a esse processo, envolvida em suas vidas cotidianas, ignorando os sinais que se multiplicam a cada dia. Será que estamos realmente cegos para o que está acontecendo? Benítez não se contenta em apenas pintar um quadro sombrio. Ele nos oferece ferramentas para entender o que está acontecendo e, mais importante, como podemos nos preparar. Segundo ele, o conhecimento é nossa melhor defesa. Quanto mais compreendermos as forças em jogo, mais capazes seremos de navegar pelos tempos turbulentos que estão por vir. Em Gog,
ele também aborda a questão da tecnologia e seu papel duplo no futuro da humanidade. Por um lado, a tecnologia nos oferece avanços incríveis, capazes de melhorar uma vida de milhões. Por outro lado, ela pode ser usada como instrumento de controle e destruição em massa. Você já parou para pensar como estamos entregando cada vez mais nosso poder e nossa privacidade para sistemas tecnológicos que mal compreendemos? A obra de Benítez nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do progresso. Estamos realmente avançando como civilização ou apenas criando ferramentas para nossa própria destruição? Essas perguntas são desconfortáveis, mas possíveis, especialmente quando consideramos a velocidade vertiginosa das mudanças tecnológicas que testemunhamos hoje. Outro ponto crucial em GOG é a questão ambiental. Benítez prevê desastres naturais em escala sem precedentes, consequência direta de nossa desconsideração pelo planeta. Ele nos lembra que a Terra é um organismo vivo e que estamos documentando esse organismo com nossa poluição, desmatamento e exploração irresponsável. E você, o que tem sido feito para minimizar seu impacto ambiental? É interessante notar como, nos últimos anos, temos testemunhado eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Incêndios devastadores, furacões mais intensos, inundações históricas. Seriam esses os primeiros avisos de um sistema planetário à beira do colapso? Benítez acredita que sim, e nos alerta que o pior ainda está por virmos não mudar radicalmente nossa relação com o meio ambiente. Mas nem tudo é desesperança em GOG. Benítez também fala sobre a resiliência do espírito humano e nossa capacidade de renascer das cinzas. Ele nos lembra que, ao longo da história, a humanidade já passou por crises aparentemente insuperáveis e sempre encontrou um caminho para seguir em frente. Será que desta vez será diferente? O autor nos convida a um olhar para dentro, para reconectar com nossa essência espiritual. Segundo ele, uma crise que enfrentamos não é apenas externa, mas também interna. Estamos desconectados de nós mesmos, da natureza e do sagrado. E é essa desconexão que nos torna vulneráveis às forças destrutivas representadas por GOG. Ao longo de GOG, Benítez traçou paralelos entre eventos históricos e as profecias bíblicas, mostrando como o passado pode nos ajudar a entender o presente e o futuro. Ele nos lembra que a história não se repete, mas muitas vezes rima, e que os padrões de comportamento humano tendem a se repetir ao longo dos séculos. Uma das passagens mais impactantes do livro é quando Benítez discute o conceito de tempo dos gentios, um período mencionado na Bíblia que, segundo sua interpretação, estaria chegando ao fim. Esse período seria marcado pela dominância de certas nações sobre outras, por um sistema econômico global baseado na exploração e por uma espiritualidade superficial. O fim desse tempo traria uma reconfiguração radical do poder mundial. Você já sentiu que estamos vivendo um momento de transição, que as estruturas que conhecemos estão se tornando insustentáveis? Benítez acredita que essa sensação não é mera coincidência, mas sim um sinal dos tempos. Estamos testemunhando o fim de uma era e o nascimento de outra, e esse processo de transformação será necessariamente turbulento. Em GOG, o autor também aborda a questão das migrações em massa, prevendo que veremos cada vez mais pessoas se deslocando de suas terras natais devido a conflitos, crises econômicas e desastres ambientais. Esses movimentos populacionais gerarão esforços sociais e políticos, reconfigurando o mapa demográfico do planeta. É impressionante como, nos últimos anos, vimos exatamente isso acontecer. Crises de refugiados em escaladas sem precedentes, populações inteiras sendo deslocadas por guerras e catástrofes climáticas. Será que Benítez acertou novamente em suas soluções? O livro também nos alerta para o crescimento do extremismo segundo político e religioso, forças que, Benítez, alimentarão os conflitos futuros. Ele nos mostra como o fanatismo tem sido uma constante na história humana
e como tendemos a repetir os mesmos erros quando esquecemos as lições do passado. Você já se disse por quê, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e científico, ainda nos vemos presos em ciclos de violência e intolerância? Benítez sugere que isso acontece porque seguimos nosso desenvolvimento espiritual e ético. Crescemos em conhecimento, mas não em sabedoria. Em Gog, ele nos convida a um despertar coletivo, a uma reavaliação de nossos valores e prioridades. Segundo ele, só através de uma transformação interior poderemos evitar as catástrofes que se avizinham. E essa transformação começa individualmente, em cada um de nós. Mas como podemos aplicar essas ideias em nosso dia a dia? Benítez sugere que o primeiro passo é a conscientização. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, sem cair no pânico ou no fatalismo. É preciso encontrar um equilíbrio entre a ponderação dos perigos e manter a esperança. O autor também enfatiza a importância da comunidade. Segundo ele, nos tempos difíceis que estão por vir, a união entre as pessoas será essencial para a sobrevivência e a resistência. Isolados, somos vulneráveis. Juntos, podemos encontrar força e resiliência. E você? Como se preparar para os desafios do futuro? Já surgiu em formar ou fortalecer laços comunitários em sua região? Benítez nos lembra que pequenas ações locais podem ter grandes impactos globais. Gog também abordou a questão da desinformação e da manipulação da verdade. Benítez prevê um cenário onde será cada vez mais difícil distinguir entre fato e ficção, onde as narrativas serão distorcidas para servir a interesses ocultos. Você já se sentiu perdido em meio a tantas informações contraditórias? Já se perguntou em quem confia? Segundo o autor, nesse contexto, o desenvolvimento do discernimento se torna uma habilidade essencial. Precisamos aprender a questionar, a investigar por conta própria, a não aceitar passivamente tudo o que nos é apresentado. E essa é uma das propostas do canal Oráculo das Profecias. Oferecer um espaço para reflexão e investigação, longe do sensacionalismo que domina grande parte da mídia especializada em específicos paranormais e profecias. Ao longo de Gog, Benítez nos presenteia com sua erudição e sua capacidade de conectar pontos aparentemente desconexos. Ele nos mostra como eventos que por acaso são, na verdade, partes de um grande plano que se desenrola ao longo dos séculos. E nos convidamos a participar desse desenvolvimento, em vez de sermos meros espectadores. Uma das passagens mais poéticas do livro é quando Benítez fala sobre a importância de manter viva a chama da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nos lembra que a luz brilha mais forte na escuridão e que é justamente nos tempos difíceis que temos a oportunidade de mostrar o melhor de nós mesmos. E você, como tem cultivado a esperança em meio a tantas notícias preocupantes? Encontra forças na espiritualidade, na arte, na natureza, no amor? Benítez nos lembra que cada um de nós tem uma fonte única de renovação e que é essencial conectarmos com essa fonte regularmente. Em Gog, ele também nos alerta para o perigo da passividade. Segundo ele, uma das maiores armadilhas dos tempos modernos é uma ilusão de que estamos conectados quando, na verdade, estamos cada vez mais isolados. Redes sociais, mídias digitais, tudo isso cria uma falsa sensação de comunidade, que muitas vezes não se traduz em apoio real quando mais precisamos. Você já se sentiu sozinho no meio de uma multidão? Já viu como é fácil ter centenas de amigos virtuais, mas ninguém para conversar pessoalmente quando enfrentamos uma crise? Benítez nos convida a resgatar o contato humano genuíno, a olhar nos olhos, a ouvir com atenção, a estar presente de verdade. O autor também abordou a questão do tempo e como nossa percepção mudou radicalmente com a modernidade. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo precisa acontecer imediatamente.
Essa melhoria, segundo Benítez, nos impede de ver os processos mais lentos, mas igualmente importantes, que moldam o nosso destino. Você já parou para observar as estações do ano, para notar as pequenas mudanças que acontecem em sua volta todos os dias? Benítez nos lembra que a natureza opera em ciclos e que nossa desconexão com esses ciclos nos torna cegos para muitos dos sinais que ela nos envia. Em Gog, ele também nos fala sobre a importância dos sonhos e da intuição. Segundo ele, em tempos de confusão externa, nossa voz interior se torna um guia ainda mais valioso. Mas para ouvir essa voz, precisamos de silêncio, de contemplação, de espaços para o diálogo interno. Você tem momentos reservados para ouvir a si mesmo? Para perguntar o que realmente importa, o que dá sentido à sua existência? Benítez nos lembra que, em meio ao turbilhão externo, essa conexão interior pode ser nossa âncora mais firme. Ao final de Gog, Benítez nos deixa com um misto de alerta e esperança. Ele nos mostra o cenário sombrio que podemos enfrentar se continuarmos em nosso caminho atual, mas também nos lembra que o futuro ainda não está escrito. Temos o poder de mudar o curso dos eventos, de escolher um caminho diferente. E essa é talvez a mensagem mais importante do livro. Não somos vítimas passivas do destino. Nossas escolhas, nossas ações, nossos valores moldam o futuro. E cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande transformação que está por vir. Se você gostou desta primeira parte de nossa série sobre as profecias de J.J. Benítez, não deixe de se inscrever no canal Oráculo das Profecias e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. No próximo vídeo, vamos mergulhar em La Grande Catástrofe Amarilla, uma obra impressionante, onde Benítez previu uma pandemia muito antes de ela acontecer. Até lá, continue curioso, continue questionando e, acima de tudo, continue buscando a verdade. O canal Oráculo das Profecias agradece sua companhia nesta jornada pelo desconhecido.